Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre o ChatCN, né? Eu vou demonstrar como é que o ChatCN funciona por debaixo dos panos, né? Para quem não conhece o ChatCN, cara, o ChatCN é uma biblioteca React muito bem conhecida, né? Por quê? Porque é uma biblioteca muito bem amarrada ao React, cara. Então, todo mundo que já trabalhou com React conhece o ChatCN, porque ele é muito bom no que ele se propõe a fazer, né? É uma biblioteca de componentes, tem uma vasta variedade de componentes, e são componentes assim, né, que isso, né, a gente vai ver até pela própria arquitetura dele, né? Porque são componentes que não são só bonitos visualmente, são componentes com alto nível de acessibilidade, são componentes com alto nível de personalização, né? Apesar dele trazer aí, né, consigo um design padrão, né, um design system próprio, você pode personalizar os componentes deles tal, e trabalhar só com a funcionalidade desses componentes. Né? Você pode personalizar para o seu design, né, para sua identidade visual, vai ficar muito top, cara. E uma biblioteca que está sendo muito bem usada também pelas IAs, né? Por quê? Porque aí o Lovable principalmente utiliza muito o ChatCN por debaixo do pano, né? Pelo que eu dei uma olhada, eles usam o ChatCN com Ban.js, né? Por que eles usam o ChatCN? Porque os componentes já vem tudo pronto, tem uma vasta gama de componentes, né? Você não, assim, a IA não precisa se preocupar com aquele trabalho chato de é, criar o JavaScript, o CSS ali, né? E a IA só vai encaixando as peças ali, né? E assim fica fácil demais criar sites com IA, né? Fácil entre aspas, né? Fica bem mais simples, na verdade. Se a gente olhar aqui o site do ChatCN, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui para vocês dar uma olhada aqui, ó. São os componentes bonitos, tá? E outra coisa, né? E isso aqui a gente vai ver até na própria arquitetura dele. Ele não só são componentes bonitos, né? São componentes que é bonito e tem um alto nível de acessibilidade, um alto nível de personalização também, né? Você pode personalizar do jeito que você quer. Então, isso aí é o ChatCN, tá? Para a gente começar, né, a entender como é que o ChatCN funciona, a gente vai ter que entender como é que o Radix funciona, né? O ChatCN, ele usa o Radix por debaixo dos panos, né? Então, vamos entender um pouco sobre o Radix, né? Vamos dar uma olhada aqui na documentação do Radix, né? O que, que ele fala. Basicamente é o seguinte, o Radix criou uma biblioteca de componentes primitivos, né? O que, que são esses componentes primitivos? Componentes primitivos são componentes assim que você tem, por exemplo, um botão, tá, no HTML, tá? O botão do HTML seria o button, tá? Só que esse button, cara, ele tem algumas desvantagens, tá, de usar ele. Por exemplo, primeiro que ele vem com uma interface padrão. Então todo botão HTML puro ele é feio, tá? Já começa por aí. Por isso que a gente, quando cria na mão, a gente tem que fazer reset CSS. Então o botão já é feio. Segundo que ele vem com alguns comportamentos não desejáveis, né? Então, às vezes ele não vem com o comportamento exato que você quer, entende? E a outra coisa é que ele não está 100% acessível, né? Então existe um certo problema de acessibilidade e o Radix ele nos garante que ele resolve isso. Então, aqui mesmo ele fala que os componentes aderem aos padrões de design UI área sempre que possível. Nos cuidamos muito nos detalhes complexos de implementação relacionados à acessibilidade. Tá? E ele fala aqui também do sem estilo, que eu acabei de falar, que os componentes eles são nus, tá? Não tem nada ali neles, são só você só tem basicamente a acessibilidade e o reconhecimento do navegador daquele componente e a funcionalidade dele, basicamente isso. E aberto, né, porque o Radix ele é um framework open source, então por isso que o ChatCN usa ele, tá? Descontrolado, tem a experiência do desenvolvedor, tem esse as child aqui, né? Isso aqui vai permitir que o usuário mude, o usuário, no caso do desenvolvedor, né, mude o componente, tá? Dentro do componente primitivo do Radix, por exemplo. Às vezes tem um botão lá. Só que dentro do botão do Radix tem outro componente HTML, tá? Componente HTML. Esse child você pode mudar esse componente lá dentro. Inclusive no próprio Next.js, cara, quem já trabalhou com Next sabe que existe essa propriedade aqui nativa, tá? Então, beleza, entendendo como é que funciona o Radix, que agora a gente já pode ir direto ao jogo aqui, né? Basicamente, como é que funciona, tá? A gente tem camadas, tá? Eu acho bom a gente entender esse ecossistema aqui através de camadas, né? E a primeira coisa é que o ChatCN, ele tem o tema próprio, tá? Então, tudo. A gente imagina assim, ó. A gente tem aqui o tema, tá?
tudo de componente do ChatCN, cara, botão, não sei o que, tá ligado? Drop down, essas paradas aí, está envolvido dentro do tema do ChatCN. Então, tudo tem um design system do ChatCN, o border radius do ChatCN, a personalização padrão que eles colocam, que é bem bonito, né? Na verdade, tem uma aparência assim muito elegante. Então, todos esses componentes eles estão envolvidos dentro do tema do ChatCN, tá? E beleza, tá? E isso, como é que isso é determinado? Isso é feito através do global.css, né? Existe dentro do CSN, vou até abrir aqui, ó. Existe esse arquivo aqui chamado global.css e nele aqui a gente tem um design system completo do CSN, tá? Inclusive tema dark, tema light, também tá tudo aqui, tá? Tudo usando Tailwind, né? Então, outra coisa também na arquitetura é que eles usam Tailwind até onde não puder mais. Então, Tailwind para eles é água, entendeu? Então, eles têm muito, assim. É 100% baseado em Tailwind. Outra coisa, agora vamos descer aqui um pouco. Beleza, tudo está em invólucro, todos os componentes ali está invólucro dentro desse tema, dentro desse design system padrão, que é essa cara aqui, ó, do ChatCN. Agora a gente vai sair dessa camada aqui maior, tá? E a gente vai entrar dentro desses componentes aqui, tá? A gente vai entrar aqui dentro aqui, a gente entender como é que por exemplo, um botão funciona, né? Aqui a gente fala aqui, dentro de um componente, o componente no ChatCN, ele tem 3 níveis de camada, né? Então a gente tem a camada slot, tá? A gente tem a camada do Tailwind e a gente tem a camada do Radix UI, tá? Essa camada do slot é o que? Isso aqui permite com que o usuário do framework, no caso, a gente sabe que o Next.js, por exemplo, tem essa propriedade nativamente, o React tem. Então você pode, dentro do componente React lá, você pode colocar o child e pode mudar, tá? Isso aqui é útil em alguns casos, né? Em alguns casos, por exemplo, você quer trocar um botão, você quer ter a mesma aparência de um botão, mas quer um link lá dentro, né? Então você pode usar o child para isso, entendeu? Que a gente acabou de ver. O Tailwind e o CSS Variables. Esse CSS Variables é o design system que eu acabei de falar. Então, a gente tem dentro de um componente, dentro de um botão aqui, ó, a gente tem a opção de injetar o nosso próprio Tailwind, né? Então eles já colocam aqui um Tailwind padrão através dessa função utilitária aqui, ó. Mas se a gente for ver aqui, ó, ele recebe ponto props, ou seja, eu posso colocar aqui, ó, dentro desse eu posso colocar aqui quantas propriedades, inclusive eu posso colocar outras propriedades dentro desse botão, tá? Outras propriedades. E também eu posso mudar, tá? Isso aqui, entendeu? Eu posso colocar outras variáveis CSS aqui. Outras variáveis Tailwind aqui dentro desse componente. Porque aqui, ó, aqui ele já vem padrão, né? Com esse button variantes, tá? Mas assim, eu posso colocar um class name aqui, tá? Um class name, outro class name aqui e mudar, alterar, sobrescrever esse tema aqui, que ele já nos dá como padrão. Essa é uma das coisas, né? Então, aí que vem a parte do Tailwind CSS, tá? Aqui eu coloquei que permite injetar classes utilitárias, tá? Aí a parte do Radix, cara, que é a parte mais brilhante do ChatCN. E onde é que entra o Radix aqui, né? Como eu falei, o Radix ele nos dá os componentes crus, né? Eles nos dá os componentes que só tem comportamento ali, comportamento de navegador e função e acessibilidade. O ChatCN, no fundo de um componente do ChatCN, se a gente for olhar aqui, ó, ele está usando o Radix UI. Então ele está usando esse slot aqui, tá? Esse slot button. E esse slot, cara, ele é um Radix, ele vem do Radix. Se a gente for ver aqui, ó, componente, é slot.root. Então é algo do Radix, né? Então, no final das contas, a gente tem nível de abstração. Então, aqui a gente tem o ChatCN theme, aqui a gente tem os components, o component, né? A gente tem um componente, deixa eu apagar aqui. A gente tem um component, e esse componente que a gente pode injetar, ele já vem com tema padrão e tal.
Dentro desse componente a gente tem um button, né, do ShadCN, a gente tem um button, e dentro desse button a gente tem outro button do Radix UI. Aqui a gente teria outro button do Radix UI, que é o botão null, né? E basicamente é assim que funciona o ShadCN, velho.